E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Técio Nunes, estamos aqui para conversar mais uma vez sobre os problemas, que acontecem no Brasil, que não têm sido poucos, Esse desgoverno Bolsonaro, enfim, patrocinador, de boa parte dos problemas que nós vivemos no país. Se não bastasse os problemas estruturais que nós já temos, nós agora temos aí um desgoverno para poder potencializar, esses probleminhas que nós temos. Então eu peço para você, de antemão, para dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar para o maior número de pessoas possíveis. Ajuda aí, vai, perde seu tempinho aí, dá uma compartilhada aí, uma curtida, convida os amigos para assistir e tal. E me segue aqui, nessas redes sociais aqui que vão aparecer aqui, que estão aparecendo aqui agora. Me segue aqui nessas redes sociais, que é importante para poder ajudar, a potencializar esse trabalho e fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que pra gente é muito importante, fundamental, porque, bem, o que está em jogo não é qualquer coisa, é o futuro do país, é o futuro da nossa nação, é o nosso futuro. Então, dá esse like aí, dá essa compartilhada e me segue nas redes sociais, que pra gente vai ser uma honra ter vocês lá comigo, lá interagindo e debatendo, várias questões que pra gente é fundamental. Bem, a primeira coisa que eu acho que a gente deveria ter aí como ponto de partida dessa nossa conversa de hoje é: que país é esse? Tu imagina, eu fiquei imaginando o que vai ser desse país com os eleitores do Bolsonaro armado, sem código de trânsito, assim, tipo, você poder... Tu tem noção, bicho, do que vai ser esse eleitorado? Não sei quantas milhões de pessoas andando por aí, sem cadeirinha nos carros, sem perder a carteira de motorista, pode andar, passar e tal, sem fotossensor e tudo armado. Meu Deus do céu, que país é esse? Vai ser um caos. Então tudo isso sai de onde? Daquela cabeça, que eu não sei o que tem ali dentro, eu acho que tem um vácuo enorme ali. Tem tudo ali daquela cabeça, só não tem cérebro, pelo amor de Deus. O Bolsonaro, infelizmente, não tem como você levar a sério aquele cara. Bem, essa é a parte da nossa... Nós temos direito a fazer uma chacota com esse cara, mas tudo que ele vem promovendo tem um grau de seriedade enorme. E nada disso tem condição de passar despercebido pela gente. É muito importante a gente atentar para tudo. Bem, a última coisa que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, e me chamou muita atenção essa semana. Eu acho que todo mundo acompanhou aqui aquela votação unânime. Você lembra qual foi a última vez que o STF votou alguma coisa unânime? Todos os membros, os 11 membros do STF tiveram um acordo sobre uma questão. Que eu acho que é importantíssimo, porque revela o caráter de mercado capitalista que o nosso Supremo Tribunal Federal tem. Não é possível que daqueles 11 tivesse um que discordasse da ideia de que o presidente pode vender estatais que não sejam estatais mães, porque aí também seria o cúmulo do absurdo, mas o STF votou por unanimidade que o presidente pode vender centenas de estatais que, enfim, que fazem parte fundamental, da economia brasileira, que são setores estratégicos de energia, de petróleo, enfim. E aí agora o Bolsonaro, que não gosta de governar por decreto, para não dizer o contrário, agora o Bolsonaro, respaldado pelo STF, tem o poder da caneta para vender centenas de estatais que ele, inclusive, e o Paulo Guedes já disseram que por eles vendiam tudo, até Petrobras, enfim, etc. Então, é muito importante esse fato, não é uma coisa que pode passar desapercebido. E aí, assim, tipo, como é que a gente faz para poder enfrentar tudo isso? Eu acho que tem uma coisa que está faltando na nossa parte. Eu acho que está faltando a gente começar a intervir mais fortemente nas lutas, nas ruas e nas redes sociais contra tudo isso. Nós estamos chegando lá. A gente também não está zerado, a gente também não está completamente parado. Não é nada disso. Mas a gente precisa potencializar ainda mais. Você que está vendo esse vídeo agora, por isso que é tão importante eu quero muito ter a oportunidade de conversar com você, olhando nos olhos. Gente, você tem um papel fundamental.
A gente precisa dar uma resposta para esse povo. Não tem condições. E aí eu quero resgatar a semana passada aquela conversa esquisitíssima, antirrepublicana, antidemocrática, onde sentou o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente da República e o presidente do STF para fechar um pacto no país? Que pacto é esse? Qual foi o teor dessa conversa? O que aconteceu lá? Que acordo se fechou lá? Em que país senta o presidente dos poderes, principalmente o do poder judiciário? Porque o poder executivo e o poder legislativo, ok. Mas o poder judiciário é para ser isento dessas articulações políticas. E o presidente do Supremo sentou para fechar um acordo. E aí, uma semana depois, o mesmo Supremo Tribunal Federal tem uma compreensão da legislação que nenhum jurista sério tem, que simplesmente joga o jogo do mercado. E aí não tem como finalizar dizendo o quê? O STF, infelizmente, por mais que a gente compreenda o papel de Estado e o papel que o Supremo Tribunal Federal cumpre no Estado capitalista que a gente vive, é muito importante ter pelo menos pinceladas de isento, né? Pô, é muito cara de pau. E aí, uma semana depois, gente, eu não tô falando que passou um ano, uma semana depois daquela conversa esquisita de pacto pelo país, o Supremo Tribunal Federal cumpre o seu papel, que é papel de auxiliar, de auxiliar do mercado. Né? É muito importante a gente atentar para isso, prestar atenção e, bem, vamos ver como é que a gente faz para reverter isso daí. Então, e é assim, tipo, isso foi um dos fatos, né? Eu acho que é muito importante pegar também a presença. E aí, gente, nós temos muito que aprender com os nossos irmãos. Eu acho que no quesito futebol, sei lá, tem aí uma discussão. Mas no quesito político a gente tem muito que aprender com os nossos irmãos. A Argentina, na semana passada, como eu falei no vídeo anterior, realizou uma greve geral potente contra o Macri. Uma das maiores greves gerais que a Argentina já viu. Paralisou tudo. Paralisou tudo. Enfim. E aí o governo Bolsonaro, o desgoverno, né, o presidente, né, de alguns, que não é o meu presidente, foi para a Argentina agora posar lá, né, não sei o que, enfim. E o cara foi recebido por uma enxurrada de protestos. Milhares de pessoas ocupando as praças de Buenos Aires. Cara, teve imagens lindas, né, daqueles retroprojetores naqueles prédios, né, falando Fuera Bolsonaro, enfim, gente, linda, potente as manifestações. A gente precisa fazer uma pressão parecida. E aí é tão escabroso que o cara foi lá para propor a unificação das moedas. Gente, é completamente falta de conhecimento da economia. Zero. E aí ele não enganou ninguém, né? O eleitor do Bolsonaro, que votou no Bolsonaro, votou com ele dizendo: eu não sei nada de economia e nem tenho que saber. Se quiser votar em mim, vota. E aí a galera foi lá e, por maioria, né, escolheu votar no Bolsonaro, né? Infelizmente, inclusive pessoas conhecidas. Aí eu faço só um parênteses aqui, porque eu não consigo gostar desse cara. Para mim ele tem vários problemas, mas, meu Deus do céu, aqui no Ceará a gente teve o Fagner, cantor Fagner, conhecido aí nacionalmente, apoiando o Bolsonaro. E agora em entrevista recente lá no Bial, ainda disse que é um governo que está buscando acertar, que a gente tem que ter paciência com o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, Fagner, aprende alguma coisa com Belchior, pelo amor de Deus. Se não aprendeu no talento, pelo menos aprende na política. Enfim, parênteses fechado, é muito importante a gente pensar nisso tudo, porque o cara propôs unificar as moedas da Argentina com a moeda brasileira, e a Argentina hoje beira os 50% de inflação, enquanto a inflação no Brasil está controlada ali nos 4%, 5%. Como é que unifica isso? A economia da Argentina, 80% da economia da Argentina é dolarizada, todo mundo sabe disso. Nem o próprio argentino, hermano, poupa na moeda argentina, poupa em dólar. Então, como é que você unifica isso? É total desconhecimento. O próprio Congresso Nacional, os próprios economistas da burguesia brasileira disseram que isso é loucura, que não tem nexo nenhum. Mas o cara foi lá, né, para poder posar de boa
samaritano, tal, não sei o quê, e nem a comenda especial que todo presidente argentino dá para chefes de Estado, o cara não recebeu. E ele foi o único que não recebeu? Sim, foi o único que não recebeu. Vergonhoso, né? Mas enfim, é isso, né? O Brasil agora passou para ser um país que passa vergonha nos países alheios aí, né, gente? Enfim, o Brasil, inclusive, quando escolheu o Bolsonaro, quando escolheu o golpe, o Brasil escolheu deixar de ser um país referência da América Latina para ser um país como outro qualquer, subordinado ao Império Americano. O Brasil, quando escolheu o golpe, quando escolheu o Temer, quando escolheu o Bolsonaro, o Brasil escolheu deixar de ser peça fundamental do processo de articulação dos BRICS para ser um país que quer entrar na OTAN, que não significa nada. Então, assim, tipo, o Brasil escolheu com o golpe o seu reposicionamento estratégico na economia mundial. E ele deixou de ser um país em ascensão, que poderia virar potência, para ser um país que vai privatizar todos os setores estratégicos, como já fez com a Embraer, que foi uma transação vergonhosa, como fez com a Vale no passado, com Fernando Henrique Cardoso, e agora querem avançar, e não me surpreende, daqui a pouco, porque vão avançar na privatização da Petrobras, vão avançar na privatização da Eletrobras, que já está bem encaminhada, vão avançar na privatização da nossa água, que já está, em certa medida, privatizada, e é muito importante a gente alertar para isso, porque água, ao contrário do nióbio, água é o minério do presente e do futuro, e ela vai estar em disputa e vai estar valendo muito caro daqui a pouco tempo, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar nisso, porque o Brasil perdeu sentido estratégico. O Brasil hoje não tem mais isso. O Brasil perdeu. Não existe mais no Brasil, e o Brasil, quando escolheu o golpe, quando escolheu o Temer, quando escolheu o Bolsonaro, escolheu também deixar de ter projeto de nação. E isso pra gente é importantíssimo, porque precisa ser resgatado. A gente precisa urgentemente pensar e refletir juntos, com intervenção popular, com intervenção dos intelectuais, com os estudantes, com os trabalhadores, pensar num novo projeto de nação e lutar para isso. E aí, gente, eu finalizo esse nosso vídeo, que eu tô gostando muito de fazer. Mantenho aqui que você me siga aqui nos canais, aqui nessas redes sociais, porque para mim é muito importante ter esse contato com vocês e eu quero potencializar isso. Pra gente é muito importante, aí eu quero finalizar chamando para a greve geral. É muito importante o que vai acontecer essa semana, porque ele é fator decisivo. É juntar a força social do 15M, juntar a força social do 30M, acumular, fazer as vozes da rua. Uma das palavras de ordem que eu mais escutei no 30M foi unificou, estudante, professor, trabalhador. É muito importante a gente dar esse sentido organizativo para essa palavra de ordem e fazer essa greve geral a maior greve geral que o Brasil já viu. Que junte trabalhador, que junte os sindicatos, mas que junte o movimento popular e que junte o movimento estudantil. Todos os estudantes, professores, servidores da educação para esse dia. Porque essa greve geral não é a greve geral só contra a reforma da Previdência, o que seria já bem justo, né? A reforma da Previdência, enfim, que está sendo bem articulada, está tendo suas dificuldades, mas está sendo articulada para ser aprovada a qualquer momento na Câmara dos Deputados. Mas essa greve geral não representa só isso. Essa greve geral representa uma luta fundamental pela educação, contra a reforma da Previdência, mas, sobretudo, a greve geral representa a luta por um projeto de país. E é por isso que eu finalizo esse vídeo fazendo este chamado para você. Vamos fortalecer essa greve geral, vamos ocupar as ruas e dizer não a todos esses retrocessos. Dizer não a esse governo Bolsonaro. Derrotar a reforma da Previdência, derrotar essa agenda contra a educação pública é derrotar o desgoverno Bolsonaro. E aí, gente, assim que a gente derrotar o desgoverno Bolsonaro, a gente consegue avançar num processo de retomada de projeto de nação, que no final das contas é o que está nos faltando. Então, eu finalizo com isso.
Vamos todo mundo para a greve geral, vamos pensar no país e vamos juntos, porque juntos a gente consegue. Abraço e até a próxima.